Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Bom dia! Finalmente chegou, né? Hoje é dia 9 de março e estamos aqui com a nossa convidada Laine Silva para falar sobre os direitos da mulher. Nossa convidada Laine Silva e também a nossa convidada Claudineia, que também vai falar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher. Laine, gente, desculpa aqui um pouquinho o momento assim, porque nós estamos voltando com o estúdio C e eu dei uma travadinha aqui. Foi trava da pessoa. Pessoal, nós estamos aqui na Rádio Comunitária 87 FM, tá? A emissora da Associação Pró Cidadania, a APC. E nós estamos na rua Capitão João Machado, 199, primeiro andar, sala 4, no centro de Guaxupé. Para você ouvir, nós coloca no site www.87fm.com.br. Quer mandar alguma pergunta? Ligue para a gente no 3552-6038 ou envie um e-mail comunitaria@87fm.com.br. Vamos começar agora, né, falando um pouco. Laine, bom dia. Fala um pouco sobre você. Quem é você? Bom dia. Meu nome é Laine, como o Neide já disse. Eu sou advogada. Trabalho atualmente como suporte jurídico da Stone, uma fintech financeira, né? E estou aqui principalmente porque tive a sorte ou o azar de ser ex-aluna da nossa querida Neide, né? A gente não é poupado de novos convites inusitados, mesmo depois de parar de ter aula com ela. Então, estamos aqui para discutir um pouco o tema, né? Extremamente importante, trazer algumas das leis que nós tivemos nos últimos anos relacionadas ao direito das mulheres, pautas que nós tivemos de evolução, coisas que nós ainda precisamos melhorar, e podemos abordar um pouquinho de cada tema. Isso. Claudineia, apresente-se, por favor. Bom dia, eu sou Claudineia Moreira, sou professora de História, sou ativista cultural do movimento do hip hop. Estou aqui também para dar esse suporte nesse dia tão importante que é o Dia da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher, um dia para a gente pensar sobre a condição da mulher no mundo atual, no mundo contemporâneo, e observar se as ações que elas desejaram, se as lutas, né, iniciadas ainda nas décadas de 70, se já foram alcançadas, né? Hoje nós sabemos que temos muitas leis e que muitas vezes essas leis nem sempre favorecem as mulheres como devem favorecer, mas nós estamos aí à frente de buscar que as conquistas sejam realmente efetivadas. Muito bem. Claudineia, você pode falar um pouco, assim, uma visão geral sobre a implantação do Dia Internacional da Mulher? O Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8 de março. É uma data que foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem condições equiparadas às dos homens em relação à questão salarial, a direitos. É uma luta que simboliza a busca também pelo fim da violência contra a mulher, pelo fato, né, de ser mulher, da luta contra o machismo,
da busca pelos direitos sociais e políticos, né? Já que no contexto das primeiras lutas as mulheres não tinham a permissão para votar, e atualmente é uma conquista, mas a gente sabe que as mulheres ainda estão aquém dentro dos partidos, ainda são em números de minoria, né? Nas representações políticas. É uma primeira história que ficou muito conhecida como fundadora desse dia, narra março de 1857, no momento em que 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Supostamente, esse incêndio teria sido intencional, causado pelo proprietário da fábrica, como forma de repressão à extrema greves e levante das operárias. E aí essas operárias teriam ficado trancadas, no momento foi dito um acidente, né? Mas acabou ocasionando a morte delas. E, a partir desse momento, também nós tivemos as mulheres nas ruas, nas marchas, lutando pelos direitos de todas elas. Muito obrigada. E de lá para cá, quais foram os direitos adquiridos e como que está no Brasil, Laine? Como que é essa luta até hoje? Como você acabou de dizer, é uma luta até hoje mesmo, né? Em termos de legislação, nós tivemos várias conquistas muito importantes nos últimos 20 anos. Entre eles, primeiro, a Lei Maria da Penha, que foi a duras penas conquistada, né, pela Maria da Penha, após sofrer uma violência terrível do seu companheiro, então, da época, ficar paraplégica e ter que levar o seu próprio caso para a Corte Internacional discutir. E aí, então, o Brasil foi repreendido por não ter prestado assistência, não ter garantido a igualdade de direito, não ter garantido a segurança daquela mulher, da Maria da Penha. Então, foi a primeira grande lei que nós podemos dizer hoje que faz uma diferença para os direitos das mulheres no Brasil. Também tivemos a Lei do Feminicídio, em 2015, que qualifica homicídios qualificados que tenham relação com a condição de ser da mulher. Então, hoje, o feminicídio está previsto na lei, como homicídio qualificado, né? Então, quando acontece ou por uma questão de violência doméstica, lembrando que feminicídio pode ser cometido por outra mulher também, não é apenas de um homem para uma mulher, é contra uma mulher na condição de mulher ou na condição de uma relação familiar doméstica. E nós temos agora uma lei que vai entrar em vigor efetivamente agora em junho, que é a Lei 14.786 de 2023, que é o projeto Não é Não, que estabelece que toda boate, todo bar, todo lugar de convívio de grande volume de pessoas é obrigado a estabelecer protocolos de segurança para mulheres que, eventualmente, nesses espaços, sofram algum tipo de assédio, sofram algum tipo de opressão. Então, essa mulher vai poder procurar pelo segurança do local, pelo proprietário do local, e eles imediatamente vão ter que acionar a polícia, colocar essa mulher no transporte seguro para ela poder sair daquele lugar e expulsar imediatamente o agressor daquele ambiente. Caso tenha sido consumado algum tipo de violência, é importante também que seja feita a denúncia, né? Esse é um caso que foi bem inspirado, a lei foi mais discutida depois do caso da Mari Ferrer, uma mulher feminista que foi agredida na balada, mas não foi socorrida pelos seguranças. Não só não foi socorrida, como o dono da boate apagou todas as imagens da câmera de segurança, ela não conseguiu provar o contexto de tudo que aconteceu, e a pauta feminista no Brasil se levantou muito para falar sobre isso depois do que aconteceu. Então, essa questão especificamente em ambientes de alto convívio, era muito urgente que a gente tivesse meio de garantir isso, né? Infelizmente, no Brasil, não necessariamente quando uma lei ela é criada, ela é sancionada, ela é aprovada, quer dizer que ela vai pegar. Infelizmente, nós temos uma questão cultural em que depende muito da sociedade querer fazer valer aquela lei. Então, é muito importante a gente estar ciente de quais direitos a gente tem conquistado e lembrar que todo direito que a gente alcança é um direito que nós temos que lutar pela manutenção dele dia após dia. Não há que se falar em uma questão de direito conquistado. É um direito garantido e que nós temos que fazer valer.
Então é importante lembrar, galera, a partir de junho é obrigatório, você vê qualquer situação de assédio num ambiente, numa balada, num bar, qualquer ambiente de alta circulação, denuncie, faça valer o direito dessa mulher, não deixe ela desamparada. Nesse sentido, ainda hoje, em pleno século XXI, infelizmente, quando acontece alguma situação de assédio ou de violência, aí a violência doméstica, muitas pessoas ainda usam situações muito antigas. A briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ela estava sozinha, ou com aquela roupa estava pedindo. É algo que nós temos que começar a discutir como mulheres mesmo, porque a roupa do homem não faz com que ele sofra um assédio. Um homem de short, pode ser uma bermuda ou um short menor, nenhuma mulher, as pessoas não vão falar assim, ele está querendo. Então, como que nós podemos trabalhar isso? Claudinéia, você poderia... Olha, eu acho que, infelizmente, né, essa é uma fala que a gente escuta muito, principalmente no contexto da violência. Geralmente, quando ocorre uma violência, eu acredito, por nosso aspecto de sociedade ainda patriarcal e com esse ranço, né, do machismo ainda enraizado, quando uma mulher sofre violência, e isso também faz com que muitas vítimas não se identifiquem ou não vá procurar ajuda, ela passa de vítima a ser a ser acusada, né? Como se ela fosse a responsável. Então, muitas vezes, ao invés de acolher, de ser acolhida, ela é taxada como aquela que provocou a situação, né? Se aquilo aconteceu com ela, se o assédio aconteceu, era por causa do modo da conduta dela, o que ela estava vestindo, ou o modo como ela estava se portando, a conversa que ela estava tendo, que abriu espaço para ela sofrer aquele assédio. Então, eu acredito que uma das formas de combater isso é conversando, como nós estamos fazendo nesse momento aqui na rádio, expondo essa necessidade de que a vítima precisa ser acolhida, que ela não é a responsável por sofrer o assédio, por ser atacada, e preparando as nossas meninas e os nossos meninos também, porque é uma relação de parceria meninos e meninas, né? Uma educação tanto para os homens quanto para as mulheres, de que no momento que isso acontece, a vítima deve denunciar e que ela não deve ser taxada de culpada. Eu acredito que a escola, como um espaço muito bom para a gente estar sempre trabalhando isso, trazendo essa educação, dentro das nossas casas, dentro das escolas, conversando com os nossos alunos, né? Buscando saber o que está acontecendo, explicando que o fato do modo da roupa como ela está, isso não vai dar a ela nenhum direito de ser assaltada ou vítima ou violentada, e que o outro precisa ser respeitado no estado em que se encontra. Então, eu acredito que perpassa pela educação, e é uma educação com os meninos e com as meninas. Muito bem. Em relação à lei do voto, assim, antigamente as mulheres não podiam nem aprender a ler e escrever. Ler e escrever não era coisa de mulher, né? Mulher que lia muito, criava pensamentos, começava a pensar demais, e isso não era bom. Sim. Como que foi todo esse processo? Claudinéia, você pode falar um pouquinho da parte histórica? Quero apresentar aqui alguns dados bem rápido. Posso, Laine? Sim. Obrigada, então. Vou apresentar rapidinho alguns dados de conquistas das mulheres. 1800, são dados do portal Solides. 1827, meninas são autorizadas a frequentar a escola, né? Nos dias de hoje, as mulheres são maioria quando o assunto é educação. Estima que 25% das mulheres ingressam em uma universidade, enquanto apenas 18% dos homens buscam curso superior. O acesso à escola em 1827, à universidade só em 1879. Mesmo assim, com muitas ressalvas. Em 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. Apesar da proclamação da República ter ocorrido em 1889, o primeiro partido político feminino nasceu apenas 20 anos depois.
A vitória da luta chegou apenas em 1932, pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro, e a conquista só foi possível após a organização dos movimentos feministas. Muitas vezes o feminismo é taxado, né, de trazer uma mulher liberal ao excesso, mas os movimentos feministas foi extremamente necessário para que as mulheres alcançassem esses direitos, entre eles o direito de votar, de participação política, de eleger alguém e ser eleita, né? 1960, a gente tem a criação da primeira pílula anticoncepcional, que foi uma conquista para as mulheres, no sentido de que elas puderam optar quando ter os seus filhos, mesmo porque a maioria das vezes acabava tendo muitos filhos, debilitava a saúde da maioria, né? Porque não tinha o anticoncepcional e, mesmo assim, o acesso a ele foi muito questionado, porque a sociedade considerava que a mulher queria tomar o anticoncepcional porque ela estava com pensamentos que não fazia jus à sociedade, não eram morais, né? Então, até elas provarem que era uma questão também de domínio do próprio corpo e de saúde, né? 1974, as mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. 1977, a aprovação da lei do divórcio. 1985, criação da primeira delegacia da mulher. E a Constituição de 1988, que trouxe o reconhecimento da igualdade. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco você pode participar pelo 3552-6038. Informação para a comunidade. Estúdio C. Informação para a comunidade. Estúdio C. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária 87 FM. Estamos aqui na rua Capitão João Machado, 199, primeiro andar, sala 4, no centro de Guaxupé. Quer participar? Ligue 3552-6038. Entre, ouça pelo site www.87fm.com.br. Mande mensagens, mande sua colaboração pela comunitária@87fm.com.br. Esse é nosso e-mail. Vamos voltar aqui com a Claudineia e com a Laine, tá? Voltando a falar sobre a importância do Dia Internacional e a importância de repensar a situação da mulher nos dias atuais. A mulher que trabalha, a mulher que trabalha fora, a mulher que trabalha em casa, a que decide ser mãe, a que não quer ser mãe, a mulher como um todo. Como que nós vamos fazer valer as leis? Agora eu vou passar para a Laine e ela vai falar sobre a questão das leis que foram criadas e como são feitas valer essas leis. Laine. Eu queria retomar alguns pontos que a Claudineia trouxe aqui para nós, né? Como ela disse, o diálogo realmente é o primeiro passo, né? O maior obstáculo hoje que nós temos para fazer valer o direito das mulheres é a questão cultural. E parte dos direitos que nós conquistamos traz muito um recorte social também, né? Se você é uma mulher branca que tem de classe média alta, você tem muito mais facilidade de fazer valer os seus direitos enquanto mulher do que uma mulher negra, uma mulher que mora na periferia, que não tem acesso à educação. E isso engloba tanto esse direito reprodutivo que nós falamos, né, de ter acesso ao anticoncepcional, que é oferecido pelo SUS, mas a maior parte da população brasileira, principalmente a população de baixa renda, não tem acesso à informação de que tem esse direito, não consegue ter acesso a um postinho de saúde perto da sua casa, que vai ter uma orientação sobre a saúde daquela mulher, né?
E a questão de nós reforçarmos o discurso de que a mulher ela é a vítima da situação quando ela é alvo de uma violência ou de um assédio, nós temos uma notícia bem legal para Guaxupé. Essa semana inaugurou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher aqui em Guaxupé. A gente fez a inauguração aqui no dia 7 e fica no Parque das Orquídeas, Alameda das Rosas, número 10. Então, vamos aproveitar aí desse novo mecanismo de defesa das mulheres aqui em Guaxupé e fazer valer esse novo acesso, né? Então, acho que, para além de uma questão social, né, como que a gente pode fazer valer o direito das mulheres? Nós podemos partir da conscientização pública. E aí, a partir de uma conscientização pública, nós podemos pensar na participação da mulher na vida política. Embora no Brasil a gente tenha assistido, né, o avanço da participação feminina em cargos de liderança, a gente é muito subrepresentado em muitas áreas, especialmente no cargo de executivo e legislativo. E apesar de nós sermos mais da metade da população brasileira, a gente tem apenas 15% das cadeiras do Congresso Nacional, de acordo com a estatística do IBGE de 2021. Então, é um apelo que eu trago aqui, né? Você que é mulher ou você que é homem, que é consciente das pautas femininas, estamos aqui prestes às vésperas das eleições municipais no Brasil todo. Repense suas candidatas, repense as pessoas que representam os valores que você pensa para a sua sociedade, né? Essa é a hora que você faz valer a sua representatividade, essa é a hora em que você garante que pautas como essa vão ser discutidas depois, vão ser levadas em consideração pelas pessoas que te representam no Poder Executivo e Legislativo, né? Em questão da conscientização política, nós vemos que movimentos sociais e campanhas de conscientização têm sido mais fortes, só que mais na população jovem, né? Então, nós precisamos buscar formas de conseguir conversar com a população mais velha, com a população, especialmente homens mais velhos, e trazer essa pauta de uma maneira a trazer mais conscientização, que a gente possa realmente proporcionar o diálogo, né? Mostrar que realmente é um problema e mostrar que esse problema não é um problema só das mulheres. Como assim? Posso trazer um exemplo do direito reprodutivo das mulheres, né? Que não é só o direito reprodutivo no Brasil, não é só uma questão das mulheres decidirem quando elas querem ser mães ou não, o que é um direito que elas já não têm muito acesso com facilidade. É um direito do homem também, só que essa mulher tem dificuldade hoje de acessar isso até quando ela quer buscar, que ela quer colocar um DIU. Vimos recentemente uma mulher que foi no Hospital São Camilo, via particular, colocar um DIU, método contraceptivo muito seguro, muito saudável para a mulher, e o Hospital São Camilo se recusou a colocar DIU nela por questões religiosas mesmo, da instituição, mesmo ela pagando para querer colocar. E aí, né, discussões mil, e realmente não vai colocar. E aí, se uma mulher quer fazer laqueadura pelo SUS, a maioria dos postinhos vai ter algum médico que vai falar, não, você tem que ter pelo menos 2 filhos para você poder fazer laqueadura. Não tem isso na lei, não há uma exigência mínima de que você possa fazer isso. Mesma coisa um homem. Um homem, se quiser fazer vasectomia, ele tem que ter tido algum filho, previamente, de preferência, na maioria dos lugares, né, gente? Infelizmente, isso não é padronizado no Brasil, nem no SUS. Então, vai muito de uma questão cultural do lugar que ele procura. A maioria dos lugares, ele tem que ter tido filhos. E uma coisa que vale para ambos é, se a mulher quer colocar algum método contraceptivo, como o DIU, um método mais definitivo, seu marido tem que assinar, concordando que ela faça isso. Ela não pode fazer isso por livre, espontânea vontade, mandando no corpo dela. E mesma coisa para os homens. Se um homem for casado, ele quiser fazer vasectomia, a esposa dele tem que assinar. Então, são questões de direito reprodutivo que a gente tem que parar e repensar, né? De a que ponto a gente está chegando, para onde a gente quer ir, e como foi que nós retrocedemos a esse ponto, né? Nós temos aqui acesso à ciência, nós temos diversos métodos contraceptivos, estamos às vésperas de criar o anticoncepcional para homem, né? E aparentemente já vai vir com muito menos efeitos colaterais, porque homem tem tudo que quer, né? Bem melhor do que para a mulher. E, enfim, a questão de direito reprodutivo é uma pauta importante para nós trazermos para a discussão de gênero, sim. Muito interessante, Laine, trazer essa questão, né? Porque a gente percebe, igual o caso do que ocorreu no Hospital São Camilo,
nós percebemos que ainda há aquele mesmo preconceito moral lá da construção do anticoncepcional. E aí, no momento que ela vai ao hospital para ter um atendimento escolhido por ela, ela não consegue ter por questões morais ainda, ditas morais, né, estabelecidas. E eu acredito que as mulheres estão aí numa conquista. O Brasil alcançou um ponto de ter uma presidente, né, que nós sabemos que mesmo dentro desses embates políticos ainda são, apesar de já termos representantes, ainda são poucas, mas chegamos a ter uma presidente, uma presidente feminina, mulher, né? Isso é um ponto positivo para a gente somar. Dentro da política, é muito importante a participação, até para discutir essas pautas, como a Laine mesmo colocou, essas pautas reprodutivas, essas pautas, por exemplo, da assinatura, quando coloca, por exemplo, essa situação da mulher que quer que quer colocar um método contraceptivo, fazer uma laqueadura, ou mesmo optar por um DIU, e ela poder fazer isso sem pedir permissão. Eu acho que isso é uma coisa que precisa vir à tona e que precisa ser respeitado enquanto direito, né? Em relação ao feminismo, eu gostaria de comentar também um pouquinho, pessoal, sobre a importância da luta do feminismo negro, né? A Laine trouxe essa questão também para a gente, de como que, infelizmente, a questão racial, né, também segrega a condição da mulher. Então, quando ela é mulher, negra e às vezes e geralmente periférica, a situação dela é muito mais difícil de acesso, né, a muitas coisas. Hoje a gente está tendo os acessos ao SUS, aos PSFs, e isso melhorou um pouco a condição de atendimento, já que os agentes dos PSFs vão nas casas, conversam com as pessoas, conseguem ter um acesso melhor. Mas nem sempre consegue ajudar a resolver os problemas que são geralmente grandes, né, de saúde, de atendimento, de ter o acesso ao remédio, a busca, às vezes está trabalhando, não pode ir, porque não pode deixar o trabalho para buscar o remédio, às vezes não tem quem busca. Então, a gente ainda enfrenta essas situações, né? Uma conquista interessante que a gente teve para as meninas também é essa conquista agora ao absorvente, né? Sim. Essa lei que dá direito para aquelas que não têm acesso poder pegar aí os seus absorventes dentro das redes de saúde também. Então, é uma conquista boa. Então, quanto a essas mulheres, a participação do feminismo negro na luta pelos direitos das mulheres também tem que ser ressaltado, né? Porque sempre estiveram à frente. São mulheres que sempre trabalharam, porque a gente tinha aquela discussão de quando que a mulher começou a trabalhar? As mulheres começaram a trabalhar quando foi instituída a indústria. Gente, as mulheres sempre trabalharam, né? E aí, inclusive, eu estava lendo ontem uma reportagem que falava sobre a expressão trabalhar fora, que até há tempos atrás, quando a mulher ia preencher um documento, o que ela fazia? Então, no local do nome era desocupada. Aí eles perguntavam, você trabalha fora ou é desocupada? Então, o homem era, você trabalha? O homem trabalha. A mulher, você trabalha fora? Então, surgiu essa expressão para designar a mulher que saiu do lar para trabalhar, né? E essas mulheres assumindo os papéis 1000, porque elas têm que ser a profissional, elas têm que ser a dona de casa, elas têm que ser a esposa e elas precisam ser a mulher enquanto pessoa. E às vezes esses papéis ficam, o que mais vai ficando para trás é o ser mulher, porque ela vai assumindo todos os outros, né? É mãe, é esposa e vai deixando, é profissional. Então, eu acredito que essas discussões, mesmo nós tendo alcançado todos os objetivos que nós já alcançamos hoje, todas as conquistas, nós ainda precisamos falar sobre e precisamos trazer à tona esses debates e trabalhar com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e com os nossos personagens mais velhos também, os nossos pais, nossos avós, que ainda tem aquela cultura, né, de às vezes esperar que a esposa vai buscar o prato, que a esposa vai pegar a colher, se não tiver mulher para fazer a comida não vai fazer, né? E ensinando desde pequenininho os nossos filhos que os papéis domésticos são de todos que vivem na casa. Ele não é um papel feminino. O papel do cuidado do lar é um papel de todos os que habitam o lar. Muito bem. Aqui nós estamos ouvindo, né, um bate-papo com a Claudineia Moreira, com a Laine Silva, sobre os direitos femininos. Rádio Comunitária 87 FM.
a emissora da Associação Pró Cidadania, Rua Capitão João Machado, primeiro andar, sala 4. Assim. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Voltamos agora, né, com a nossa entrevista. E vamos passar aqui para algumas perguntas que devem ser feitas. Claudineia e Laine, vocês podem, por favor. Conversando aqui, né, pessoal, nós analisamos alguns pontos que são importantes de ser discutidos, debatidos ou apresentados nesse nosso encontro, né? Um deles é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher está estampada em jornais, revistas, e diariamente nós estamos vendo a busca pela Lei Maria da Penha, né, Laine? E nos últimos anos, né, em 2023, Minas Gerais esteve no topo do ranking dos maiores índices de violência, de feminicídio. Apenas no período entre janeiro a julho de 2023, o Brasil registrou 1.153 feminicídios, sem falar nos casos de agressão física e sexual. Então, o Dia Internacional da Mulher também deve ser usado para ressaltar a importância da denúncia e para discutir a condição dessa mulher vítima do feminicídio. Na maioria dos casos, como vimos, são acontecimentos dentro da própria casa, muitas vezes por parte dos companheiros ou ex-companheiros que não aceitam, né, o término do casamento. Às vezes por parte de membros da família, que elas acabam sendo vítimas da violência sexual, muitas vezes. E dentro dessa discussão, nós ouvimos muitas pessoas falarem, né? Elas apanham do marido, mas não saem de casa. Elas não têm coragem de sair de casa, né? Então é importante a gente pensar na condição dessa mulher também. Por que ela não sai de casa, né? Vou passar a palavra agora para a Laine, para ela comentar esse ponto. Então, a Lei Maria da Penha, ela é referência no mundo como uma das leis mais abrangentes, né? Que melhor atenderiam, em tese, a necessidade da mulher vítima de violência doméstica. Infelizmente, na prática, não é o que a gente vê. Como nós já dizemos aqui, a questão social e cultural é um obstáculo, né? E quando a gente vai pensar em medidas para enfrentar os desafios da mulher, né, para fazer valer os seus direitos, a gente vê que eles são multidisciplinares. A gente tem que ter múltiplas abordagens para a gente conseguir ir trabalhando esse problema. E um deles é a questão econômica, a gente promover a igualdade econômica da mulher, o empoderamento econômico dela. Como a Claudineia disse, tem muitos casos que a mulher sofre violência e não sai de casa. O que acontece? Essa mulher vai na delegacia, ela denuncia que o marido dela bateu nela, inicia-se ali um inquérito. Se ela não pede medida protetiva, ela vai ter que voltar para casa com o agressor dela, que vai ter chamado para depor, e depois vai voltar para casa com aquela mulher, provavelmente vai agredir ela de novo. Essa mulher, muitas vezes, é uma mulher que não tem condições de trabalhar e manter sozinha seus filhos, não tem para onde ir, não tem uma rede de apoio, e hoje nossas políticas públicas não conseguem resolver esse problema, né? Acontece muitas vezes de a mulher voltar no dia seguinte que ela fez a denúncia, pedir para retirar, porque não, foi só uma briga de casal. E onde que ela vai voltar? Ela só tem a casa do agressor para ela voltar. Ela não tem uma rede de apoio que ela possa sair, né? Então, nisso, eu acho muito importante a questão da participação da mulher no mercado de trabalho e do empoderamento econômico da mulher. Nós já somos maioria nas universidades, claro que com o recorte social. Nesse contexto, as mulheres negras são as maior parte de vítimas de violência doméstica e as que menos frequentam as universidades. Isso não é à toa. São mulheres que ficam mais financeiramente dependentes de seus companheiros e acabam sendo vítimas. E eu acho que a partir do momento que a mulher consegue participar mais do mercado de trabalho, consegue ser mais valorizada
e consegue alcançar cargos de alta liderança e trazer mais mulheres para si, a gente conseguir um espaço de equidade na sociedade, tal qual a proporção, né? Nós temos mais da metade das mulheres no Brasil, que mais da metade dessas mulheres ocupam lugares importantes, lugares relevantes para trazer diferenças para nós, né? Então, nós precisamos promover o acesso das mulheres à educação, à capacitação profissional e oportunidade de emprego, lembrando que as mulheres, mesmo capacitadas, mesmo com emprego, vão enfrentar desigualdade salarial. Nós recebemos de 30% a 40% menos do que homens para exercer exatamente a mesma função. Hoje, antes de vir para cá, me perguntaram isso. O que uma mulher pode fazer quando ela descobre que ela recebe menos do que um homem para fazer a mesma função que ela? Nós não temos uma lei que garanta exatamente essa condição da mulher de igualdade, mas nós temos a lei trabalhista, da CLT, que garante equidade salarial para pessoas que exerçam a mesma função. O que acontece muitas vezes é que o patrão registra ali a mulher como assistente, registra ali o homem como um cargo superior e justifica que é o cargo que recebe mais. Na prática, no dia a dia, a mulher e o homem fazem exatamente as mesmas coisas na sua rotina de trabalho, né? Então, mulher, enquanto trabalhadora, a gente tem que lutar 2 vezes mais para fazer valer os nossos direitos como mulher, como trabalhadora, que a gente lutou muito para ocupar esse espaço, para ser valorizada, né? E quando a gente ocupa esse espaço, a gente ainda enfrenta o desafio, né? A gente tem que ser uma mulher líder, ela não pode ser muito assertiva, senão ela é autoritária, ela mandona. Se um homem for assertivo, ele é um homem visionário, ele sabe ser líder. Se uma mulher é muito boazinha numa posição de liderança, ela é fraca, ela é frágil, a autoridade dela não se faz valer, ela tem que se vestir bem, de uma forma arrumada, para não parecer desleixada, mas não pode se vestir bem demais para não parecer que ela não é profissional, não é inteligente, só se preocupa com a própria aparência. São tantas camadas de preocupações que nós mulheres temos que ter antes de sair da nossa casa, de pensar na roupa que a gente vai vestir, na forma que a gente vai se portar e como é que a gente vai enfrentar aquele novo dia, que o homem não faz ideia de como é, né? São discussões importantíssimas de a gente trazer. Então, quero trazer aqui algumas medidas que a gente pode tomar, quais são essas multidisciplinariedades, né, que nós temos que trazer. Fortalecer a nossa legislação existente, como a gente acabou de falar, a igualdade salarial entre homens e mulheres há que ser discutida, há que ter uma lei que trate sobre isso, porque não é apenas uma questão trabalhista, é uma questão de gênero. A educação e conscientização. A gente tem que continuar investindo em programa educacional, em campanha, para enfrentar estereótipo de gênero que nós temos, né? Como a Claudineia disse mais cedo, o estereótipo da mulher que está com a roupa curta, da mulher que está no lugar errado, na hora errada. Não, nós temos que tratar o homem que invadiu o espaço daquela mulher, naquele espaço, como o homem que fez isso, não a mulher que pediu para alguma coisa acontecer. Participação na política. Gente, como eu disse, as eleições estão logo aí. Pensem em quem vocês vão votar. Pensem em quem representa essas ideias, em pessoas que possam fazer essa discussão avançar. E apoio às vítimas de violência de gênero. Como nós acabamos de dizer, nós temos que entender como o poder público pode auxiliar essa mulher para além de ter uma lei que vai punir o seu agressor. O seu agressor foi punido, na melhor das hipóteses, você conseguir uma medida protetiva. E agora, para onde essa mulher vai? Para onde ela vai com os filhos dela? Como a gente garante a educação desses filhos, a saúde, o acesso ao trabalho dessa mulher e, ao mesmo tempo, cuidado com esses filhos, né? São coisas multidisciplinares. E, especialmente, o empoderamento econômico. Valorizar a mulher no mercado de trabalho, lembrar sempre de dar uma oportunidade para a mulher também naquele espaço, né? E mulher, que você ocupa esse espaço. Nós hoje, infelizmente, ainda lidamos com o estereótipo da competição feminina, né? Acontece muitas vezes de mulheres que ocupam espaços de liderança se sentirem inseguras de trazer outras mulheres para perto de si e isso virar uma competição. A competição não é de mulher contra mulher. Competição, não há que se falar em competição aqui. É uma questão de união, umas pelas outras, e assim a gente vai conseguir avançar na nossa luta, como temos feito nas últimas décadas, né? Bem longas. Interessante, né? E aí eu queria reforçar também essa questão da importância da participação política. Uhum. Nós sabemos que os meios políticos, as legislações, elas podem transformar, né, a sociedade. Então, é muito importante nós elegermos mulheres.
Temos mulheres participando dentro dos partidos políticos, não para somar cota, mas sim para ter representatividade, porque nós sabemos que muitas vezes os partidos vão atrás de mulheres líderes, né, ou que se destacam na sociedade apenas para somar a sua cota, visando eleger alguém específico com a soma de votos. Então, essas mulheres precisam se engajar na política e realmente conhecer, entendendo que a política é um meio de acesso às mudanças sociais que nós pretendemos alcançar, né? As mudanças políticas e sociais que nós pretendemos alcançar. Então, ter esse ingresso da mulher na política é extremamente importante. Participar de um partido, conhecer as ideias, trazer essas ideias, ouvir outras mulheres e reforçar que vamos eleger outras mulheres, porque, como a Laine mesmo disse, muitas vezes a gente escuta mulheres falando que não sabe se vai votar em outra mulher, será que ela vai ter o mesmo papel? Será que ela vai ter aquela força? Acha que às vezes se votar naquela mulher é o voto perdido, porque as mulheres não têm vez. Mas se nós nos unirmos politicamente, aí sim teremos vez e voz. Então, é muito importante esse papel da mulher. Então, não deixem de participar, conheçam os partidos políticos, se interessarem, participem, entrem, né, em um partido e não deixe de votar. E, na hora de votar, analise os papéis e as possibilidades das mulheres que estão candidatas, conversando com elas sobre as necessidades sociais da mulher e o que elas podem trazer para dentro do legislativo. Essa é a Rádio de Verdade, Rádio Comunitária 87 no ar. Informação para a comunidade. Estúdio C. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Voltando aqui com a entrevista com as meninas, com a Claudineia Moreira e com a Laine Silva, vamos falar um pouquinho agora, dentro da discussão do porquê as mulheres não saem, né? Além da questão financeira, nós temos também a questão do não saber-se violentada, não saber-se oprimida. Muitas vezes é aquela coisa... a mulher sofreu, foi uma surra que ela levou por um questionamento que ela fez para o marido. Aí vem, mas ele estava nervoso. Não foi uma coisa assim que acontece todo dia, foi pontual. Ele estava bêbado, ele estava cansado. É onde a mulher vai sofrendo a violência e não sabe. Então ela acaba não saindo, às vezes, muitas vezes, tendo condições financeiras, sim, tendo uma rede de apoio, mas como ela vai sair? Ele está doente, ele está num processo de depressão, e às vezes não há violência física, mas a violência moral. Então, a mulher acaba sofrendo essa violência e não saindo. Então, nós temos que trabalhar todas essas situações, né? E agora eu quero vou lançar uma pergunta aqui. Como podemos comemorar o Dia Internacional da Mulher? Olha, eu acho que é importante de comemorar o Dia Internacional da Mulher, fazendo desse dia um ato político, analisando a condição da mulher na sociedade, valorizando as mulheres que nos inspiraram, que nos trouxeram até aqui, lutando, levantando a bandeira por todas as mulheres, seja elas cis, trans, lésbicas, ou, né, todas, né, reforçando as redes de apoio, que eu acho que é muito importante. As mulheres precisam de redes de apoio, e nessas redes nós conseguimos fazer trabalhos juntas, e isso fortalece o grupo, né? Então, eu acredito que não é um dia só... Ganhando flores também, por que não? Com chocolate e tudo. Com certeza. Chocolate é sempre muito bom. Para adoçar toda essa consciência que a gente precisa ter, né? Falando com os nossos alunos, falando com os nossos filhos e filhas. Eu acredito que é comemorar tendo esse ato político. Sim. Laene, o que você...
pode dizer para a gente? Eu gosto de reforçar a ideia do chocolate, sim, muito bem-vindo sempre, mas acho que a Claudineia pontuou muito bem, transformar, fazer esse dia valer a pena, né? Esse dia foi duramente conquistado, a luta pelo direito das mulheres vem de muitos séculos, não só das últimas décadas, e fazer valer os nossos direitos já conquistados, né? Então, nós conquistamos duramente o direito de votar, a gente vota, faz instrumento político, e usa esse poder, esse direito que a gente conquistou. Nós temos acesso à Lei Maria da Penha, divulga como funciona, ajuda aquelas famílias que você vê que está no relacionamento problemático. Vai entrar em vigor agora a lei de não é não, faça valer. Se você vê uma mulher em uma situação de assédio em um ambiente público, denuncia, chama alguém, chama a polícia, faça alguma coisa com isso, né? Então, acho que é um dia para ser consciente, né? Um dia para trazer à tona tudo que nós passamos, tudo que nós já temos e tudo que nós ainda precisamos chegar, né? Chegar. A Claudineia vai fazer a leitura de um texto, um poema que ela fez. Bom, eu sou poeta da Poetry, que é um dos grupos do Islã, e eu queria trazer um texto desse ramo da poesia marginal, para a gente concluir aqui a nossa entrevista. Eu ando cansada de luta, mas os dias de paz ainda estão distantes. Alguém questiona a minha conduta. Lamento, não preciso provar para você que eu sou ser pensante. Posso escolher continuar ou colocar um ponto final. Você não tem o direito de dizer que sou sua ou tal. Já estou explicando, mano, porque se for para ficar comigo, não serei mais uma estatística no jornal. Pode crer. Eu acompanho os jornais e nos últimos dias cresceu o ídio. Estou usando eufemismo para falar feminicídio. No ranking de 2022 a 2023, as terras das Gerais impera. Podemos muito mais fazer amor e não guerra. Se chegou ao fim, paciência. Segue tua vida e deixa a mina com decência. É preciso conscientizar. Se as minas tiver medo de você, com quem você vai ficar? E pode crer, mano, elas estão a fim de parceria. Mas precisam, principalmente, continuar a viver todos os dias. Muito bem. É um belo recado. Para que nós possamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, mais do que comemorar, nós devemos pensar. E pensar todos os dias. Não esperar o dia 8 de março, uma vez a cada ano, para lembrarmos a importância do respeito. Respeito é bom para todos. Ensine, você, mãe de meninos, ensina teu menino a respeitar a colega dele. Ensina teu menino a respeitar o colega trans, o homossexual. Ensine teu filho a respeitar e saber que se a menina não quer, ela não quer e pronto. Ela não quer namorar com ele, tudo bem. Ensine o respeito e ensine tua filha a dizer não quero e saber que o não dela é importante, porque senão daqui mais uma década ainda estaremos falando sobre todos esses problemas e vamos lutar juntas. Bom dia a todos, bom final de semana. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.